Evangelho de Marcos primeiro, já trouxe essa palavra algumas vezes, e hoje Deus me trouxe em memória novamente, em meu coração, de estar ministrando esta palavra, porque, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado aos quatro cantos da terra, até os confins da terra. O Evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira palavra de Jesus Cristo, o que está escrito na Bíblia Sagrada, tem que ser pregado com autoridade, tem que ser falado toda a verdade de Jesus Cristo. É por isso que hoje há estas guerras na mente de muitos crentes, irmãos, no mundo geral. É dificilmente de entender a palavra de Deus, porque a mente do povo está confundida, a mente do povo está bugada de muitas pessoas, com tantas falsas promessas que a pessoa tem ouvido, com tantas palavras de enganos que tem muitos ouvidos. Você vê que o Evangelho de Mateus 24, onde nós sempre costumamos falar, nos dizer que é escrito na palavra do Senhor, notório saber disso, nós somos sabedores que nos últimos dias, iria surgir falsos profetas, mas a Bíblia, acautelai-vos, aleluia, não vos escandalize, porque tem muitos se escandalizando, tem muitos envergonhando, achando que está envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, na verdade, não está envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, eles estão se envergonhando a si mesmo, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é puro. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é verdadeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para servirmos a Jesus Cristo, irmão, é estreito, não é fácil. Não é fácil nós dizer, eu sou crente. Não é fácil nós ir para a casa do Senhor. Já é dificuldade, aleluia, é difícil. Nós dizer, eu sou crente, eu sou cego, aleluia, porque não é só nós falarmos, porque existe uma regra, aleluia, biblicamente, porque não é só de falar, mas de viver, de obedecer. E se nós falarmos e nós vamos para a casa do Senhor, há um empecilho, há um impedimento, há uma guerra, há uma batalha espiritual. O crente em Jesus Cristo, ele suporta, todo dia ele tem que suportar, aleluia, as afrontas, suportar as brigas, suportar as calúnias, as perseguições, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a própria palavra do Senhor vai nos dizer que por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, muito seria de nós perseguidos, aleluia, até mesmo xingado, maltratado, por causa do Evangelho. Por o fato de você pregar o Evangelho, você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, muitos vão odiar você, vão olhar para você e vai dizer, eu não suporto a cara dessa missionária, eu não suporto a cara desse irmão, eu não suporto a cara desse irmão, eu não suporto a cara daquele pastor, eu não suporto ir naquela igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O adversário, o inimigo, aleluia, ele vai criar raiva, usar pessoas, usado por ele para te perseguir, até mesmo desejar mal por você, até mesmo desejar a tua morte, aleluia. Mas existe um Deus que é fiel, um Deus que cuida dos seus filhos, um Deus que cuida que zela por a sua palavra, que zela pela sua profecia, aleluia. Porque é estreito servir a Deus. Você vê que a própria palavra do Senhor não foi mencionada nesta noite. O caminho é estreito, apertado é o caminho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós não devemos se acovardar, irmãos. Temos que pregar a palavra de Deus. E por pregar a palavra de Deus, muitos vão ser confrontados. Nós vemos que nenhuma pregação de uma serva do Senhor missionária, Deus me perdoe, mas da missionária, um Gideões missionária, onde ela ministrou, falando sobre as questões que muitos falsos profetas têm se levantado na atualidade, em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos lugares, em todo lugar, quase todo mundo. Existem milhões e milhões de pessoas
abusadores dentro das igrejas, estão pregando na igreja, mas quando sai do altar, chega em casa, muitos pastores socam suas mulheres, maltratam suas mulheres, maltratam seus filhos, maltratam suas filhas, maltratam uns aos outros, dá um mau testemunho. Muitos homens que se dizem homem de Deus, se intitulam homem de Deus, isso, irmão, tem que ser pregado sim. Porque se Deus não levantar uma mulher como aquela, um homem de Deus como aqueles que têm pregado a verdade, vai virar bagunça. Vai virar uma bagunça em meu evangelho, como nós estamos vendo. O povo hoje perder o amor. O amor, por exemplo, ver alguém passando por uma situação difícil, ver alguém passando por uma enfermidade, ver alguém no fundo do poço. Se é de eles ajudar das mãos, muitas das vezes eles querem arrancar a lã das ovelhas, querem ajudar, cair e derrubar mais ainda no fundo do poço. Abusadores, estupradores, tem muitos. Então nós devemos ter cuidado. Essas alertas têm que ser alertadas sim, porque isso é o princípio do Evangelho, que o Evangelho de Jesus nos ensina, aleluia, e contra as imoralidades desse mundo, os pecados deste mundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pregar o arrependimento é na igreja mesmo, não é só fora não, mas é dentro e fora. Dentro do tempo que Deus tem nos dado para nós pregar a sua verdade. Você vê Paulo dizendo, pregue o Evangelho, ainda que te custe, aleluia, prisão, como Paulo foi preso, Paulo e Silas, por causa de uma libertação. Pregue o Evangelho, ainda que te custe a vida. Pregue o Evangelho. Ainda que você venha a ser maltratado, pisoteado, desprezado, rejeitado, abandonado, como Jesus foi desprezado por muitos dos seus discípulos. Ele disse assim, Senhor, muitos dos teus discípulos já te abandonaram, teu discurso foi muito duro. Jesus, tu quer ir também? E para onde iremos nós sem ti? Irmão, nós sem Jesus, nós sem a presença de Jesus, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Nós sem a presença de Jesus, é nós entrar no caminho, um beco sem saída. Nós sem Jesus, é como você pegar uma direção contrária, entrar numa rua sem saída e você ficar perdido e você não saber para onde vai voltar. Andar sem Jesus, nós sem Jesus, irmão, é como entrar, por exemplo, meus irmãos, em uma favela, muitas das vezes que você não conhece, que você vai entrar a primeira vez, você se perde, sai da rota e entra dentro de uma favela, dentro de uma rua que seja, você vai entrar e agora, como é que eu vou sair? Quando você vai tentar sair, a primeira coisa é que o colheiro da comunidade vai estar de olho e vai brechar todos vocês. Da onde? Já põe a arma sobre você. E muitas vezes, se não a mão de Deus, não se sai dali. Assim alguém largar a presença de Jesus. Só se sustenta na presença de Jesus. Parar em meu caminho, desistir em meu caminho, Jesus sai. Desde que Jesus sai. A partir do momento que nós paramos, desistimos da presença de Jesus. Não é Jesus que se afasta de nós, é nós que se afastamos dele. Jesus está no centro de todas as coisas. Jesus está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Jesus está cuidando. Então não é nós, não é Jesus que se afasta do ser humano. É o ser humano que se afasta, abandona Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, irmão, servir a Cristo é uma batalha espiritual. Todo dia nós temos que vencer um gigante. Porque todos os dias o inimigo da nossa alma está ao derredor, bramando, rugindo como um leão, tentando achar a quem os tragar. Ele está olhando, ele está observando, ele não está ao nosso redor. Ele está ao redor, que é diferente de estar ao redor. Porque ao nosso redor tem um escudo, irmão. Tem um escudo, irmão. Tem um escudo, meus irmãos, minhas irmãs. Um escudo
protegendo ao nosso redor. Sobre nós tem a mão do grande eu sou, do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus Cristo, o Salvador, Jesus Cristo que opera neste lugar, Jesus Cristo que cura, que transforma, que liberta, mas ao derredor, que está em volta, de longe observando a nossa vida, observando uma falha, observando um passo ao contrário, observando um dia errado. Aí nós damos um passo além do que Deus quer que nós damos, ao inimigo também entra. É como diz a carta de Tiago, no seu capítulo 4, versículo 8. Você diz assim: chegai-vos a Deus. Porque cada vez, na medida que nós se aproximamos mais de Deus, mais perto de Deus nós vamos estar. Ou na medida que nós se apartamos, nós se alongamos de Deus, mais distante nós vamos estar da proteção, do escudo. Nós sair da proteção de Deus é como alguém que trabalha em uma área de risco. O irmão que já trabalhou em construção civil, né? Pelos técnicos de segurança, ele coloca ali todos aqueles pontos, ele botei aquelas plaquinhas, aqui é proibido acesso, é proibido tocar aqui, é proibido mexer ali. Aí alguém entra no acesso proibido, o que vai acontecer? Acidente de trabalho. Assim é nós. Nosso Deus está nos alertando todo instante. Não saia da rota, não saia da proteção, não saia debaixo do meu esconderijo, não saia debaixo das minhas mãos, porque as mãos de Deus estão estendidas sobre nós. Sair da presença de Deus para ir para o mundo é nós entrar em uma área riscosa, em uma área perigosa, que vai ter sérios riscos. E muitos não voltam mais com vida. E muitos que saíram da presença do Senhor não tiveram mais força de voltar para a presença do Senhor. Muitos que se distanciaram da presença do Senhor não tiveram mais força. Porque alguém que está afastado da presença do Senhor, a primeira coisa que o inimigo vai colocar na mente daquela pessoa, seja homem, seja mulher, seja quem for, a primeira coisa que Satanás vai colocar na mente da pessoa: toda a igreja é assim, eu estou muito decepcionado, eu me frustrei, estou frustrado, e isso é obra do inimigo, e é a voz do inimigo. Nós não estamos para agradar a igreja, estamos para nós, igreja, que somos a igreja de Cristo, nós agradar ao Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus tinha tudo para desistir de nós. Jesus Cristo tinha tudo para largar a cruz. Jesus tinha tudo para dizer assim: eu não vou para a cruz por causa de ninguém. Eu vou matar todos eles, eu vou ordenar todos os anjos, meus anjos que estão ao meu redor. Eu vou ordenar para destruir todos esses soldados que estão aí com a cruz para me crucificar. Mas Jesus não fez isso. Sabe por que Jesus Cristo não fez isso? Porque Jesus não desiste de você. Ainda que custou a sua vida, ainda que custou as suas lágrimas, ainda que custou a uma gota de sangue, ainda que custou ele ser crucificado, ainda que custou uma coroa de espinho cravado na sua cabeça, mas Jesus não desistiu. Sabe por que Jesus não desistiu de mim e de você? Porque somos preciosos para Jesus. Porque você é precioso para Jesus. Porque você é preciosa para Jesus. Porque nós somos especial para Jesus. Jesus nos ama. Jesus ama você. Jesus ama a tua família. Alguém pode te rejeitar. Alguém pode te desprezar. Alguém pode te abandonar. Mas Jesus não te rejeita. Jesus não te despreza. Jesus não te abandona. Jesus não deixa você só. É por isso que Jesus sempre usou os seus profetas para pregar
anunciar o seu evangelho, para nós mudar os nossos caminhos, as nossas atitudes, porque às vezes, irmão, somos ruins de natureza. Quando a pessoa está no caminho errado, é poucos que reconhecem que está errado. Mas Jesus, ele traz o princípio, início, princípio do evangelho. A expressão evangelho no grego mais antigo significava o quê? Significaria um prêmio, significava um prêmio. E hoje, na atualidade, um prêmio conferido a quem levava o quê? As boas notícias. Aí com o tempo foi passando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a palavra do Senhor foi passar a significar boas novas. Porque o evangelho de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é um prêmio, irmão, para aqueles que estão aqui no mundo ainda, que recebem do Senhor o prêmio de Deus, a salvação. O evangelho de Jesus Cristo é boa nova, é boa notícia. Quando Jesus chega usando o prego do evangelho, arrependei-vos, convertei-vos, volte para o Senhor, aceita Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua família, entrega o teu projeto, entrega o teu sonho, entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia e o mais ele fará. Porque Jesus fará coisas grandes. Aí, o Evangelho de Marcos fez uma lembrança, uma memória, lá do livro do profeta messiânico Isaías. Por que profeta messiânico Isaías? Porque foi um dos profetas que mais profetizou acerca do Messias, acerca do Senhor Jesus Cristo, acerca da vida do Senhor Jesus Cristo, lá no Velho Testamento, anunciando, já mostrando a luz do Evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele trouxe essa lembrança, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro. Esse, algumas traduções vai nos dizer: eis que envio o meu anjo. Ou seja, o mensageiro, o anjo, são os mensageiros do Senhor. Os mensageiros do Senhor são os anjos do Senhor. Os mensageiros do Senhor na terra são os anjos que o Senhor colocou nessa terra. São os pastores da igreja que o Senhor levantou para nos trazer a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a mensagem da cura, a mensagem da transformação, a mensagem do renovo. Jesus renova, Jesus cura sim, Jesus visita a família sim. Aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele resolve. Pode ter certeza. Você pode ter toda a convicção, tudo aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, em oração, crendo, você vai receber. Você vai receber. É colocar com fé. Você vê o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Jesus, ele vai nos dizer em sua palavra, que tudo quanto pedires em meu nome, tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Olha só que Jesus maravilhoso. Olha só que Jesus grande. Olha só que importância que você tem para Jesus. É tudo quanto você pediu para Jesus que você tem pedido. O que você está pedindo para o Senhor. O que você tem colocado nas mãos do Senhor em oração. O que você tem colocado nas mãos do Senhor em lágrimas, chorando, aleluia, plantando, regando e chorando, crendo que você vai colher as boas novas, aleluia. Porque só quem sabe, irmãos, o que você tem pedido chorando, glória a Jesus. Somente o Senhor, a fim de preparar o caminho. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, tornai retos as suas veredas. É os caminhos tortuosos. E foi assim que chegou João batizando no deserto,
e pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Você vê o Evangelho de Mateus, capítulo 3, né? A palavra do Senhor falando, capítulo 3, versículo 2, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmão, fecha aqui a Bíblia e falando, a vida de Jesus está se aproximando a cada dia. A vida de Jesus, a cada dia que passa, está ficando mais próximo. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém bater, a porta se abrirá. Ou seja, as portas do céu está preparado para nós entrar lá. Jesus tem uma casa para nós morar. Jesus tem uma morada para nós. E essa casa, essa morada, não é aqui na terra, não. Essa morada é no céu de glória, aonde as ruas são de ouro e cristal, como diz Apocalipse. A rua é de ouro e cristal. Aquilo que o homem almeja na terra, aquilo que o ser humano briga na terra, por ouro, por prata, vai andar debaixo dos nossos pés. É o céu de glória, é de ouro e cristal, é tudo de bronze. Aleluia. As traças, os ferrujos não a corroem. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: não juntais tesouro na terra, aonde a traça, o ferrugem corrói, mas ajuntai tesouro no céu. Aleluia. Porque lá as traças, lá a não tem, lá coisa ruim não tem. Lá nós vamos adorar. Nós vamos adorar sem se cansar. Lá não haverá fadiga, lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá haverá nome santo. Os adoradores clamando o nome santo, noite e dia, dia e noite, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor. A porta é estreita, o caminho ainda está estreito, irmão. Você via Jesus, ainda é estreito para entrar no céu. Ainda não é de qualquer maneira, ainda não é de qualquer jeito, ainda que alguma denominação já tenha aceitado, já tem dito que não tem nada a ver. Alguém andar com seios decotados, andar de qualquer jeito, ir pelo meio da rua, andar no cinza, andar de regata, andar de qualquer jeito, andar de qualquer maneira, não tem nada a ver. Não colocar do nosso irmão, criticar A ou B ou C, mas o Evangelho de Jesus Cristo continua dizendo: ainda o caminho é estreito, ainda a porta é estreita, largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão entrar por este caminho, porque muitos estão dizendo: tem nada a ver isto, tem nada a ver aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas o Senhor vai dizer, como ele disse para aquelas sinagogas no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13: apartai-vos de mim. Quando elas disseram: Senhor, Senhor, elas bateram na porta. Senhor, 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 abre-nos a porta. E o Senhor disse para elas: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Assim o Senhor vai dizer para muitos que vão bater na porta, deixar para bater no último dia, não deixar para querer se reconciliar, aceitar Jesus no último dia, mas a oportunidade acabou, a oportunidade vai ter esse fim, e o Senhor vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E o que o Senhor vai fazer? Vai permitir os anjos do demônio, os anjos do inferno das trevas, para pegar aqueles filhos rebeldes, desobedientes, que não quiseram obedecer a sua palavra em vida, e vai levar para lá, para o lugar, o nome Sheol, hebraico, que quer dizer o quê? Na tradução, Sheol, o lugar de tormento, o lugar de sofrimento, o lugar aonde
você pode ranger dente, porque a Bíblia diz que não adianta. Ela vai ter ranger dentes, mas sem a palavra. Hoje, culto, na nossa quarta de libertação e salvação, não há libertação, irmãos, sem a palavra de Deus. Porque tem muitos que confundem libertação. Pensa que libertação é o pastor colocar a mão na cabeça de alguém, derrubar a pessoa no chão, aleluia, e a pessoa se levanta depois. Não tem uma mudança nenhuma. Porque a partir do momento que a pessoa cai no chão, a pessoa foi arrebatada ali, quando ela se levanta para transformado, se levanta mudado. É para uma mudança. E as pessoas continuam do mesmo jeito, da mesma maneira, com as mesmas atitudes. Isso é evangelho. Isso não é o evangelho da cruz. Isso não é o evangelho de Jesus. Isso é outro evangelho que está sendo pregado, como diz Paulo. Porque hoje está assim, para mostrar que é homem de Deus, a primeira coisa que vai chegar em alguém: eu estou vendo a obra de bruxaria, estou vendo isso, aí você não está vendo nada daquilo. Deus mandou dizer, Deus vai ver, não mandou dizer nada. Deus me revelou isso, revelou aquilo, Deus vai não revelou nada. Porque todos os servos de Deus, todos os profetas de Deus, tinham uma profecia, a maior profecia que traria era a palavra do Senhor. Todas as revelações que Deus dava para os seus servos era de joelho, era sofrendo perseguição, era em prisão, era chicoteado, maltratado. E às vezes, irmão, a pessoa recebia ali uma revelação de Jesus Cristo, levava anos e anos para receber outra revelação. É por isso que muito mundo gosta do pastor Cleiton Rocha. Isso é a Bíblia, irmão, porque eu prego a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui eu não estou prego para atacar ninguém, para criticar ninguém. Eu prego a verdade de Jesus Cristo. A verdade de Jesus Cristo, irmão, para quem crê ou quem não crê. A palavra de Jesus Cristo tem que ser pregada, a verdade de Jesus. Porque eu não prego, irmão, não é para a multidão. Eu prego é para ganhar o povo que está conosco, que quiser buscar a presença de Jesus para ser salvo no dia que Jesus Cristo voltar, ou na hora que a pessoa fechar os olhos, ele tem a certeza que vai para a glória do seu Jesus Cristo, que vai para o céu. Nós estamos ficando nessa terra, é tanta perseguição, é tantas coisas, é tanta mentira, é tanto engano, é tanta falsa religião. Jesus não é religião, Jesus não é placa de denominação, Jesus não veio para a religião, nem para os religiosos. Jesus veio para tirar a religiosidade dos religiosos. Jesus veio para quebrar a religiosidade dos fariseus, dos hipócritas, dos enganadores, dos mentirosos, dos falsos profetas. Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Jesus ainda veio para os seus, mas os seus não reconhecem. Não reconhecem Jesus. Irmãos, muitas das vezes eu olho para certos tipos de crente. Não aqui porque nós temos poucas pessoas, nós temos um controle. Mas você olha para os quatro cantos do mundo, você fica com medo de certos crentes, porque você não sabe mais quem é crente e quem não é crente. Você não sabe quem serve Deus e quem serve a Satanás mais. Porque hoje você está pregando a palavra de Deus, eu já sou crente. Vai ver, a desviada está mostrando a barriga, os seios, está andando todo de fora. O camarada está andando se mostrando todo, se exibindo. Aí diz assim, isso é religiosidade, isso é coisa de religiosidade. Não sabe o que é religiosidade, para estar falando sobre essas coisas. A religiosidade é diferente do que nós pregamos hoje, a palavra de Deus. A religiosidade é você crucificar algo que não é a crucificação de Jesus. É você carregar uma cruz que não é a cruz para você carregar. É você adorar a um Deus de pau, que para ser iluminado precisa colocar uma luz. Nós não, nós temos a luz é de Jesus.
o brilho do Espírito Santo. Isso é religiosidade. É adorar Baal. É adorar um Deus estranho. É adorar um Deus mudo que tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não enxerga. Tem mão, mas não palpa. Tem pé, mas não anda. Como diz o Salmo 115. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. Então muitos homens de Deus, porque hoje nós temos que mudar a mensagem. Porque se nós não mudar a mensagem, o povo some. E ainda nós podemos receber um processo. Os crentes estão com medo de receber processo, irmão. Mas não estão com medo de receber a conta gorda todo mês. Porque nós, servos de Deus, é para pregar a palavra de Deus, a verdade de Jesus Cristo. Doe quem doer, a verdade de Cristo tem que ser pregada. Porque os que for levantados dentro do ministério vai ser pessoas que amam a verdade. Só vem aqui, irmãos, quem ama a verdade. O irmão está aqui por quê? Porque sabe que a gente prega o quê? A verdade. O irmão está aqui porque sabe que nós pregamos a verdade, né? Assim como todos que vêm, sabe por quê? Porque prega a verdade. Porque engano, irmão, você está aí, ó, nós abrimos a rede social, dá medo, dá nojo. Uns querendo ser mais do que os outros, um querendo ser melhor do que o outro. E nós não estamos aqui para ser melhor do que ninguém, irmãos. Nós estamos aqui para servir o bom mestre, o bom Senhor, pregando a sua verdade. E você pode ver, irmãos, você pode ter certeza disso que eu estou falando. A mentira, o engano, ela chega com mais facilidade no mundo inteiro do que a verdade. Se alguém chegar a falar mentira do irmão, de qualquer um para mim, a mentira chega ligeira. E é mais fácil nós crer numa mentira, no engano, do que numa verdade. Porque às vezes uma mentira bem contada, irmão, ela se torna uma verdade. E por causa de uma mentira bem contada, tem muitos que têm desistido da fé em Cristo Jesus. Tem muitos que voltaram para o mundo da cachaça, para o mundo da droga, para o mundo da prostituição. Por causa da mentira, tem muitos aí que estão dizendo que não tem nada a ver com a igreja toda semana. Por causa da mentira do diabo. A verdade, ela chega com mais demora. Porque até alguém descobrir que é uma mentira de alguém contado, aí já tem sido feito um estrago. Porque quando ela conta uma mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? É o diabo. João 8, 47, 44 e diante. É o diabo. Então quando alguém conta isso, arma, trama contra você, o inimigo está ali ajudando, ele está usando. Alguém vai, tu viu fulano, tu viu, ela fez isso, tu viu, ela fez aquilo. Daí apontar no mundo inteiro. Aí se alguém, por exemplo, qualquer um do irmão pegar, doar um exemplo, 10 cestas básicas para alguém. Aí a pessoa, se tem um projeto, você faz ali, por exemplo, em secreto ali, só você e Deus, só algumas pessoas ali a ver, uma irmã que vez não diz, olha lá, aquele irmão ajuda não sai não, irmãos. Porque as coisas boas é mais difícil acesso. Porém as coisas más está aí, está fácil. É uma facilidade. É por isso que nós temos que zelar por esta palavra. Amar de uma igreja que prega a verdade. Amar de um pastor que ainda prega a verdade de Cristo. Que não prega apenas por se beneficiar, para querer arrancar a pele de ninguém, não. Mas para arrancar a salvação, ganhar a salvação para Jesus Cristo. Arrancar do mundo do pecado, do lamaçal do pecado, do engano, para ser salvo em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar sobre os nossos pés, orar, agradecer a Deus. Deus abençoe os ouvintes. Nós vamos estar toda quarta, sexta e domingo fazendo esta transmissão. Deus abençoe a todos. Vamos estar de pé orando.